Graça e paz seja com todos. Hoje o desafio é grande, mas pela graça de Deus, como diz a música, não seremos abalados, né? E o tema de hoje é justamente sobre os abalos, né? Mas dentro da igreja, no corpo de Cristo, para a santificação. Para isso vou usar o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12 em diante. Primeira carta de Pedro. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nós estamos falando sobre os abalos, né? As tribulações que estão por vir, né? Aliás, não estão por vir, já estão aí, né? Na verdade, já estão aí. E ontem o pastor Fernando nos apresentou os abalos no mundo, que Deus tem feito, né? E que já estava profetizado, como Deus mesmo fala que não vai fazer nada na terra sem avisar o seu povo antes. Então nós já temos todas essas informações, basta que nós estudemos e entendamos o movimento de Deus na história, né? Mas esses abalos também vêm sobre a igreja, né? A igreja também vai sofrer esses abalos. Uma tendência que eu tenho visto nos últimos tempos, o pastor Fernando já comentou sobre isso, mas é importante a gente entender, é que há dentro da igreja protestante, eu não gosto muito de chamar de evangélica, por conta de conotações aí, né? Mas dentro da igreja cristã tem ressurgido, na verdade, uma linha teológica chamada liberal. Essa linha teológica ela foi muito forte no século XIX, influenciado principalmente pelos grandes filósofos do iluminismo. E influenciou principalmente dois nomes, não só esses dois, mas Kant e Hegel, influenciaram muito. E Hegel era amigo de Karl Marx, aliás, era o financiador de Karl Marx. Ele que bancava Karl Marx. E eles tinham a mesma linha de pensamento. E essa linha ela foi muito forte no século XIX até o início do século do século XX. Ela começou a ruir com a Primeira Guerra Mundial, quando algumas questões que estavam acontecendo na sociedade, principalmente na Europa, que culminou na Primeira Guerra Mundial, essa teologia não dava respostas. E a igreja estava começando a se sentir perdida e sem direção, até que surge um grande teólogo, um dos maiores teólogos do século XX, que é Karl Barth, que ele restaura a linha mais ortodoxa. Né? Não falo conservadora, porque conservadora é uma coisa e ortodoxia é outra. Mas ele é o que a gente chama de pai da neo-ortodoxia, e restaura alguns conceitos, né? E essa teologia, nos últimos anos, principalmente, ela tem ressurgido, principalmente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos.
E é incrível que eles seguem as mesmas linhas que os grandes teólogos do século XIX seguiram, né? E quem gosta e acompanha um pouco mais essas teologias, a gente tem visto principalmente a influência em Hegel, né, e seu companheiro Marx dentro da teologia cristã, coisas que são antagônicas, né? Elas não são conciliáveis. Mas aí que está o problema, porque eles tentam essa conciliação, mas não conseguem, né? E o problema disso é que tem trazido uma igreja extremamente fraca no seu posicionamento, não só político. A igreja é uma instituição política. Não é no sentido político ideológico ou político partidário, mas ela é uma instituição política porque ela surge na cidade. Polis é cidade. Política é a vivência da cidade. É como a sociedade na cidade se organiza e se estabelece, né? É por isso que a gente, às vezes, tem que usar alguns adjetivos para especificar algumas áreas da política, como política educacional, política financeira, política econômica, política de transporte, né? Então, nesse meio, a igreja faz parte, ela está na cidade, ela surgiu na cidade, surgiu em Jerusalém. Ela continuou e se estendeu por cidades. Se você pegar as cartas de Paulo, para quem? Para a igreja que está em Roma, para a igreja que está em Corinto, para a igreja que está em Tessalônica. Ele só escreve 4 cartas pessoais, para Timóteo, 2, uma para Tito e uma para Filemon. Mas todas as outras cartas é direcionada a uma igreja que está numa cidade. E nós também estamos numa cidade. E nós fomos colocados nessa cidade para influenciar a cidade e a sociedade que vive aqui. E não o inverso. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, o que acontece no mundo? Ela está em trevas. Então, a igreja ela tem que se posicionar, não no sentido político-partidário, mas ela tem que se posicionar como uma instituição que pertence a essa cidade, que foi colocada na cidade para influenciar a cidade, e não o contrário. Isso faz com que, às vezes, principalmente essa teologia mais liberal, ela tira um pouco da responsabilidade do cristão. Ele coloca muito, coloca a pessoa, mais especificamente o cristão, muito mais como uma vítima da sociedade. Mas, no caso do cristianismo verdadeiro, que a Bíblia nos diz, o caminho é oposto. E quando a igreja ela não tem esse confronto com essas ideologias, com esses pensamentos, volto a dizer, não é político partidário, não é questão de esquerda ou direita, é questão daquilo que o mundo pensa em termos de conduta moral, de princípios de vida. É disso que eu estou falando, é disso que a Bíblia fala. Como ela vai se refletir na sociedade é outro problema. Como ela vai refletir na política ideológica, política partidária, é outro problema. Mas a nossa questão não é nesse sentido, é no sentido da nossa conduta como os cristãos dentro da nossa sociedade. E a consequência desse tipo de postura que a igreja deve ter sempre vai ser confronto. E os abalos vêm na igreja por conta desses confrontos. Se não há esse confronto, alguma coisa está errada. A igreja é que tem que influenciar o mundo, mas o que a gente estamos vendo ultimamente é que o mundo está influenciando a igreja. E aí que está o problema. E aí entra essa tal teologia liberal que desvirtua a igreja da sua condução na sua missão profética e apostólica no mundo. Essa carta de Paulo nos ajuda a entender algumas coisas em relação a esses embates, esses abalos que acabam, consequentemente, atingindo a igreja. Paulo escreve essa carta a uma igreja, a judeus que tinham abraçado a fé cristã, né, que ele chama de forasteiros da dispersão. Está no capítulo 1, versículo 1. A data não é muito, nós não sabemos exatamente quando ela foi escrita, mas acredita que seja entre o ano 60 e 65. Por que isso? Porque nesse período, foi um período de bastante
perseguição contra a igreja, mas principalmente por parte de judeus contra judeus. É o caso de Paulo, quando foi para Damasco, ele foi lá para buscar alguns judeus que tinham abraçado a fé cristã e acabou ele mesmo virando cristão, né? E a igreja estava passando por essas perseguições, estava passando por essas tribulações, essas dificuldades, e Pedro escreve essas cartas, 2 cartas para essa igreja, instruindo a igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja de como se portar diante dessas situações. Nesse ponto, tanto a carta de Pedro como a carta de Hebreus seguem a mesma linha, embora de maneiras diferentes, elas também seguem a mesma linha. Hebreus também foi escrito para judeus que tinham abraçado a fé, mas por conta de perseguições estavam querendo abandonar, deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo. E o autor de Hebreus falou assim, isso é loucura, porque você está saindo, você foi à frente, agora você está recuando. Né? O grande tema mesmo de Pedro nessa carta está no capítulo 1, versículo 6 a 9. Esses 3 versículos são chaves para entender toda a carta de Pedro. Ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, ou seja, afligidos, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, ou seja, que não se pode dizer, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Esse é o ponto central da carta de Pedro, a salvação da nossa alma. Nós não podemos perder essa frase de vista, para poder entender toda a carta. Pedro, ele se refere ao sofrimento, a essas tribulações, essas dificuldades, 15 vezes na carta. Mas ele usa alguns, para não ser repetitivo, ele usa 6 termos em gregos diferentes. Então, são sinônimos. Sofrimento, provação, purificação, tribulação, são palavras que ele vai usar ao longo da carta para dizer a mesma coisa. Mas ele também usa a palavra graça 10 vezes na carta. Em todos os capítulos, pelo menos uma vez vai aparecer a palavra graça ou uma de suas variantes, indicando que não é que somente pela graça nós podemos passar por essas provações. Não há outro meio. Nesse capítulo 4, ele nos vai dar algumas orientações de como nós devemos, algumas instruções, como nós devemos nos portar, e que tipo de atitude nós devemos ter, né, entender, em relação a essas tribulações, em relação a esses abalos, a esses sofrimentos. Então, 4 instruções de Pedro para nós, no capítulo 4, versículo 12 em diante. A primeira instrução é o versículo 12. Veja o que ele fala, irmãos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira coisa que ele fala assim, não estranheis. O que ele quer dizer assim, não se surpreendam. Isso que está acontecendo não pode pegar você de surpresa. Não pode ser algo que vai te... Uau, o que está acontecendo? Ele termina a frase assim, como se alguma coisa ordinária vos estivesse acontecendo. O que é extraordinário? Extraordinário que é estar fora da ordem, fora do ordinário. O ordinário é comum. Então, o que Pedro está dizendo assim, olha, isso que está passando é normal, isso vai acontecer, é ordinário. Não é algo novo, não é alguma coisa nova, não é uma novidade, não é nenhuma novidade para vocês. Ou pelo menos não deveria ser. Principalmente falando em termos de judeus. Né? Então, não sei por que vocês estão estranhando isso. É mais ou menos isso que Pedro está falando. Não, o que está acontecendo com vocês não é nada demais, é algo normal. Estranho, né? Mas é.
Não estranhe o que está acontecendo. Isso já foi dito várias vezes. Nós vamos ver algumas passagens sobre isso. E ele fala do fogo ardente. É um dos sinônimos que ele fala para a tribulação. É interessante porque ele usa esse como se o fogo não fosse ardente, né? Como se não fosse ardente. Mas depois a gente vai entender por que ele usa esse fogo ardente, né? O termo que ele usa aqui em grego, ele significa que é para indicar uma purificação, um refino do ouro. Na Bíblia, o termo fogo ele é usado para três usos diferentes. O primeiro, para mostrar a presença de Deus, uma teofania, que a gente chama. Como, por exemplo, na sarça ardente, né? Deus apresentou-se a Moisés como uma sarça que estava pegando fogo e não se queimava, né? Em outras situações, por exemplo, no próprio tabernáculo, tinha que ter um fogo que tinha que ficar aceso 24 horas. No caminho pelo deserto, durante o dia, Deus se apresentava como uma nuvem. À noite, como labareda de fogo. No Pentecostes, não houve labareda, mas era como se fosse de fogo, também indicando a presença de Deus, a presença do Espírito. Então, primeiro o fogo como uma teofania de Deus. O segundo, como juízo. Como juízo de Deus sobre alguém. Por exemplo, os filhos de Arão, Ofni e Finéia, Nadab e Abiú, perdão, que eu confundo com a de Samuel. Nadab e Abiú, eles entraram no templo, no tabernáculo, ofereceram fogo estranho, e eles foram consumidos pelo fogo. Aí é juízo. E o terceiro é esse que nós estamos vendo aqui, é de purificação, de refino. E é interessante esse termo, porque meu pai era dentista, e antigamente não tinha as resinas para fazer as restaurações que tem hoje, né? Então, quando eu era pequeno, eu vi meu pai fazer amálgama ou ouro. A amálgama era mais barato, né? O ouro era um pouco mais caro, mas o ouro tinha um tempo mais de vida maior. Então, quem podia usava o ouro. E eu lembro que meu pai ia na dental, era dental gaúcha que ele comprava, e quando ele fazia as restaurações, ele era o seu próprio protético, depois que ele contratou fora, mas eu cansei de ver meu pai fazer restauração em ouro. E ele tinha um maçarico, ele colocava num cadinho o ouro ali dentro, e ele tacava fogo, irmão. Para derreter o ouro, vai para 1064 graus para o ouro se derreter. E duas coisas interessantes que eu observava. A primeira é o seguinte, quando ele jogava o fogo a primeira vez, surgia na superfície uma nata preta. E meu pai mantinha o fogo ali em cima, um maçarico, e tinha uma pinça própria, ele tirava aquela sujeira e continuava o fogo. De repente surgia outra nata preta, tirava. Outra nata preta, tirava. Ele só parava quando parava, não surgia mais essa nata preta. Por quê? Porque aquilo vai na boca de alguém. Se ficar alguma sujeirinha, alguma coisa que possa contaminar, vai dar infecção. Então o ouro tinha que estar limpo. Não podia ter uma sujeirinha. Então era fogo atrás de fogo. Eu não sei quantas vezes, que dependia do ouro. A Bíblia fala 7 vezes. Jogando fogo e tirando sujeira, jogando fogo e tirando sujeira. Esse é o fogo que está dizendo aqui. E no final, o mais interessante, que eu lembrei hoje, quando eu estava pensando nisso, é que quando o ouro fica refinado, quando ele fica limpo, ele fica mais brilhante. Quando coloca a primeira vez, ele ainda ele brilha, mas não tanto quanto depois, conforme vai tirando, ele vai ficando cada vez mais limpo e fica cada vez mais brilhante. E só aí, quando chegava naquele ponto, é que meu pai, então, usava aquele ouro. O que o texto está dizendo é exatamente a mesma coisa, só que Deus não é dentista, Deus é um ourives. Né? O uso aqui do termo é como da ourivesaria. Né? Quem é casado tem ouro na aliança. Né? Mas o que ele está dizendo é isso, esse fogo, né, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos.
para que esse fogo tire de nós, tire de você, tire de mim, tire da igreja a sujeira que está dentro dela, para que cada vez mais a igreja, o cristão, brilhe como ouro. Então não estranhe esse fogo, é Deus trabalhando nas nossas vidas. Outro detalhe importante é que, como ele é destinado a provarmos, nós não podemos considerar esse fato, ou os fatos que acontecem sobre nós, como um acontecimento fortuito, né? Mas ele foi planejado por Deus com um propósito bem específico, provar e purificar o seu povo. Então não é algo que acontece, por isso que ele começa assim, eu não sei por que vocês estão estranhando, isso aqui não é nada de extraordinário. Vocês têm que, se tem uma coisa que vocês têm que entender, que isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é, olha, espere o sofrimento, espere as tribulações, espere por isso. É Deus trabalhando na igreja. A perseguição não é algo que o cristão deve estranhar. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Eu quero ler com os irmãos 3 passagens importantes. Eu disse que são judeus que estão escutando, né? Então eles conhecem a história deles. Veja que Zacarias escreve em Zacarias capítulo 13, versículo 9. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Zacarias é o profeta pós-exílio babilônico, né? Ele é contemporâneo de Ageu, contemporâneo de Neemias e Esdras. Veja que ele fala no capítulo 13, versículo 9. Farei passar a terça parte pelo fogo. Eu a purificarei como se purifica a prata. E provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Mas, meus irmãos, vamos entender isso aqui. Primeiro, quem é que está falando? É Deus. Veja o verbo, primeira pessoa do singular, Deus falando. Eu farei passar. Eu, Deus, falando por povo, ela é o povo de Israel, Deus está falando com Zacarias, Zacarias é o profeta, Deus está falando para Zacarias, Zacarias, eu vou fazer o meu povo passar pelo fogo. Isso está profetizado no Antigo Testamento, irmãos. Eu já falei isso para os irmãos. Não tem nada de novo no Novo Testamento, não. Está tudo lá, no Antigo e no Novo. Você tem que ler para entender o Antigo, você tem que entender o Novo. Para entender o Novo, você tem que entender o Antigo, porque está tudo lá. De formas diferentes, de maneiras explicitadas diferentes. Mas está tudo lá. Deus já está falando aqui, eu vou passar o meu povo pelo fogo. Eu vou purificar meu povo como se purifica a prata e vou provar como se prova o ouro. E aí, depois que ele for purificado, que for limpo pelo fogo, então, ela que é Israel, a nação de Israel, ela vai dizer, Deus primeiro vai dizer para o povo, este é meu povo. E o povo vai responder, este é meu Deus. Jesus também falou algumas coisas interessantes aqui. João capítulo 15, versículo 18 e 19. É um alerta. A igreja tem que estar preparada para isso, irmãos. O problema é que essa nova teologia não prepara a igreja para passar pelas tribulações. Quando eu dava aula no seminário de teologia, os alunos sempre perguntavam para mim, professor, a igreja vai passar pela tribulação ou não? Eu falei, meu irmão, se você estiver pronto, preparado para passar a tribulação, não importa se é antes ou depois, você vai passar. O problema é se você achar que não vai passar, e se tiver que passar, você não está preparado. A função nossa é preparar a igreja para toda e qualquer situação. Veja que Jesus fala, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabeis primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo o amaria como era seu. Como, todavia, não sois do mundo, nós somos ETs. Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo aqui é esse sistema,
Que, infelizmente, essa teologia liberal tenta conciliar uma coisa com a outra. Então, como não sois do mundo, pelo contrário, dele eu os escolhi, ou deles os tirei, por isso o mundo vos odeia. Então não espere que o mundo vá te amar. Não espere. E lembra que quem escreve a carta é Pedro, e ele presenciou isso aqui. Então o mundo nos odeia. Essa semana mais uma igreja foi invadida, não no Brasil. Mais uma igreja. Aqui no Brasil já foram. Só que nessas invasões não reclamaram. Todo mundo ficou quieto. Não deu consequência nenhuma. Né? Mas veja que Jesus fala no capítulo 10 de Mateus. Mateus 10, 16 e 18. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Bom, né? Vocês não viram nada. Portanto, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para que lhes servis de testemunho a eles e aos gentios. Quem é que está te mandando como cordeiro no meio de lobos? E sabe por quê? Eu acho interessante Jesus usar os lobos. Os lobos, eles não caçam sozinhos. Eles só caçam sozinho quando a presa é muito pequena. Eles chamam de lobo solitário. Normalmente, o lobo não anda sozinho. Os lobos andam em bandos, chamada alcateia. Em alcateia, matilha de cachorro, né? Alcateia de lobo. E eles cercam a presa. Eles cercam a presa. 6, 7 na matilha cercam. E a ovelha é um animal tamanho médio. E a ovelha, ela não sabe se defender. Se é um animal grande, por exemplo, um bisão, como acontece na África, ele dá umas patadas, uns coices, e ainda consegue se livrar. Mas a ovelha não tem essa propriedade. A ovelha não ataca ninguém. Eu não conheço ninguém que fez, nossa, eu fui atacado por uma ovelha. Só se for a igreja, alguma ovelha de Jesus. Só se for uma das nossas ovelhas aqui. Oi? Uns bode aí, bode em pele de ovelha, né? Mas a ovelha, ela é muito pacífica, irmãos. Ela não entra em briga. E por isso que ele fala, no meio dos lobos, no meio da alcateia, você vai estar como um cordeiro, como uma ovelha, no meio daqueles lobos querendo te devorar. E Jesus diz, e ele disse, eu que vos envio. E sabe qual vai ser o resultado disso? Vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Isso a gente já vê lá em Atos, né? Quem conhece a história de Atos, sabe que é isso. Então, irmãos, não tem evangelho fácil. Esse negócio de evangelho, paz e amor, aquele evangelho que só fala que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. E aquilo que nós fazemos reflete no mundo. E quem está no mundo está em trevas. E as trevas não querem que a luz brilhe. Porque eles querem se esconder da luz. Então, a primeira instrução que Pedro dá à igreja é: espere tribulações, espere sofrimento. Pode esperar. Vai acontecer. E sabe por que vai acontecer? Porque Deus que está mandando. É Deus que está te enviando como cordeiro no meio de lobos. É Deus que está dizendo, eu vou te purificar como se purifica o ouro. 1064 graus, sabe o que é isso, irmãos? Teu fogão não chega. Teu fogão você põe lá no forno, no máximo é 280 graus.
Coloque 5 vezes mais isso aí. A segunda instrução que Pedro nos dá aqui é assim, parece coisa de doido, mas não é. Alegre-se no sofrimento. Alegrem-se no sofrimento. Pastor, isso parece conversa de gente que gosta de sofrer, né? Não, não é isso. Veja o versículo 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, e aqui tem 2 sentidos essa revelação de sua glória, vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 3 razões porque Pedro aponta aqui que nós devemos alegar. Primeiro, porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Veja que o próprio Pedro fala no capítulo 2, versículo 21. Você vai se assustar, irmãos. Ele fala no capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo. Para seguirdes os seus passos. Ou seja, Cristo sofreu por nós, e nós também devemos sofrer por Cristo, porque isso é agradável a Deus. Para isso fostes chamados. Deus não te chamou para Hopi Hari. Não foi para isso. Deus nos chamou para sofrer com Cristo. Ser participante do sofrimento de Cristo. Parece loucura, mas não é. Veja que, olha que Paulo fala. Paulo segue a mesma linha que Filipenses 1, 29. Filipenses é uma carta extraordinária, irmãos. Porque é a chamada carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe onde é que ele estava nesse momento? Na prisão, em Roma. Em Roma. Carandiru é fichinha, é hotel 5 estrelas. Ainda bem que Carandiru não existe mais. Mas veja que ele fala no capítulo 1, versículo 29. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Em outras palavras, colocando aqui na versão na linguagem de hoje, né? Ou na nossa versão assim. Porque foi concedido o privilégio de você sofrer por Cristo. Não somente crer, mas sofrer por ele também. Ser participante do seu sofrimento. E se você tem dúvida de alguma coisa, depois você vai lá em 2 Coríntios ver o que Paulo passou de sofrimento. Quantas vezes, o que ele... Eu falo sempre, se eu fosse da equipe de Paulo, e Paulo falasse assim, vamos pegar um navio para tal lugar, eu falava, vai você na frente, porque 3 naufrágios, irmãos. É muito azar. 3 dias, 3 noites na voragem do mar. Coisa de doido. Eu falei, não, vai você na frente, depois eu vou. No mesmo barco eu não entro. E no final ele diz, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu olho alguns apóstolos modernos, dá vontade de chegar e perguntar assim, mostra as marcas de Cristo. Ser chamado de apóstolo, agora já não é mais apóstolo, meu irmão, agora o negócio é patriarca. É sério mesmo, tem um patriarca no Brasil, sério mesmo. Não vou falar porque nós estamos ao vivo aqui a cores, ao vivo e a cores. Mas tem um patriarca no Brasil, já subiu um posto maior aí. Né? Mas ser apóstolo de ar-condicionado é fácil. Mas ser apóstolo como Paulo foi, como Pedro foi, como todos eles foram, o único que se tem historicamente que morreu de morte natural foi João, que morreu realmente lá pelos seus quase 100 anos, talvez um pouco mais. Foi o último apóstolo a morrer, por morte natural. Todos os outros sofreram, foram presos. Tem até um filme sobre Paulo, interessante.
sobre Paulo na prisão, né, nos últimos dias de prisão de Paulo. Então, Paulo que está dizendo, olha, foi concedido a você o privilégio, a graça de sofrer por Cristo. E não somente crer, mas sofrer por Ele. A segunda razão que nós devemos ligar, porque no sofrimento de Cristo, a glória de Deus é revelada. Se nós sofremos por Cristo, o nosso sofrimento revela a glória de Deus. E aqui é um ponto importante, irmãos. Deus não vai substituir o sofrimento pela glória. Vou repetir, Deus não vai substituir o sofrimento pela glória, mas vai transformar o sofrimento em glória. É transformação. 2 Coríntios 3,18. Esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Naquela época os espelhos não eram de vidro como hoje não, era bronze polido. Tinha que ser muito bem polido para ser um espelho. Como por espelho, a glória do Senhor, somos o quê? Transformado o quê? De glória em glória. Na sua própria imagem. Você vai olhar no espelho, em vez de você ver a tua cara, você vai ver a cara de Jesus. Isso lembra que eu falei do ouro do meu pai? Quanto mais ele tacava fogo, quanto mais ele tirava a sujeira, o que acontecia? O ouro ficava mais brilhante, refletindo. Ele reflete tudo que está em volta. Você olha ali, você vê a sua própria imagem. É isso que é. Somos transformados. O sofrimento não substitui a glória, o sofrimento por glória, mas transforma o teu sofrimento em glória. É transformação. E isso é um processo diário, de glória em glória, o tempo todo. É o agir de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Mas ela também somos participantes, não da glória presente, nós já temos esse privilégio de desfrutar da glória hoje, mas também recebemos a glória futura. Veja o que Paulo fala em Romanos 8,17. Romanos 8,17. Ora, se sois filhos, também sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Amém, irmão? É a glória, é o sofrimento transformado em glória. Mas o ouro só pode ser usado quando ele estiver purificado. Meu pai não colocava aquele ouro na restauração enquanto tivesse alguma sujeirinha, para não contaminar o paciente dele. E terceiro motivo de alegria. Porque manifesta o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tem duas passagens que eu acho que explicam isso aqui muito bem. Primeiro é a passagem de Romanos 8,26. Romanos 8,26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexpressíveis. Ou seja, quando nós estamos fracos, quando nós estamos passando dificuldade, passando tribulação, nós temos alguém do nosso lado que nos assiste, que nos ajuda, que nos dá assistência. E se a coisa pegar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar por você. E ele falou, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que é isso, irmãos, gemidos inexprimíveis. Como nós falamos de dons de línguas outro dia, eu acho que o Espírito Santo vai começar a falar em línguas por nós. A língua de Deus, obviamente, línguas espirituais, não sei. Mas inexprimíveis, gemidos inexprimíveis são aqueles que você não pode expressar. Eu imagino o que passa no coração do Espírito Santo nesse momento. Ele sofre com você, ele junto está com você.
Então você tem assistência, você tem o Espírito Santo do teu lado, e quando você tiver dificuldade, ele vai te ajudar. E veja, Paulo fala a mesma coisa em 2 Coríntios 12, 10. Esse é o capítulo do currículo de Paulo. Ele fala assim, parece coisa de maluco mesmo, né? Se tivesse um psicólogo aqui, não, Paulo precisa ser internado. Veja que ele fala aqui, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas o que é isso mesmo? Ele sente prazer em tudo isso? Sente, mas não é um qualquer prazer, ele não é masoquista. Ele complementa, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Lembra que o maná só caiu quando o povo estava no deserto, quando eles puseram o pé em Israel, na terra prometida. Quando Israel colocou o pé na terra prometida, de lá já tinha alimento. Deus já tinha preparado alimento para eles lá. Então, quando eles entraram, não precisavam mais do maná, cessou. Mas enquanto eles estiveram no deserto, Deus estava com eles, provendo o alimento, provendo o sustento, água. As mulheres que não gostavam, porque a roupa era a mesma, 40 anos a mesma roupa. Mas a roupa não estragava, o sapato não estragava. Imagina os casamentos, né? Mas veja, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por problemas, o Espírito Santo está junto. Por isso, Paulo não está sendo masoquista, dizendo que ele sente nos prazer. É porque quando ele está passando por essa dificuldade, quando ele está passando por amor de Cristo, ele vê a ação do Espírito Santo na vida dele. Ele via como Deus estava fortalecendo nos momentos de dificuldade. Irmãos, quando vocês leem a história de Paulo lá em Atos, principalmente no último, quando ele está indo para Roma, que ele tem eu acho que foi o último naufrágio que ele passou, ele chegou a dizer que teve um momento, Lucas escreve, Lucas também está nessa viagem, ele falou que eles perderam a esperança. Eles achavam que ia morrer. A única pessoa que eu acho que não, tinha essa certeza que não ia acontecer nada, quer dizer, nada assim, ninguém ia morrer, era Paulo, porque Paulo já tinha uma promessa de Deus. Você vai pregar para os reis, como nós vimos aqui. Para governador, você vai pregar para César. Imagina se Deus chega assim e fala, você vai pregar para o Putin. John Un, como é que é? Já pensou? Coreia do Norte é o país que mais persegue cristão no mundo, mais do que a China. Mas quando nós sofremos por amor de Cristo, alegre-se. O Espírito Santo estará com você. Você não vai passar. Lembra dos 3 amigos de Daniel, quando foram para a fornalha ardente? Deus não tirou ele da fornalha, mas estava junto com eles. Quando Daniel foi para a cova dos leões, Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas ele mandou um anjo, mandou socorro. Mas, terceira instrução que Pedro nos dá em relação às tribulações e sofrimentos que a gente passa. Aqui a coisa fica um pouco mais séria, aqui a gente mata essa teologia liberal aqui. Examine a sua vida. Examine a sua vida. Veja o versículo 15 a 18. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, como ladrão, como malfeitor, ou com quem se intromete nos negócios alheios. Intrometido aqui, ó, cuidado, hein? Está falando de intrometido, hein? Mete o bedelho na vida dos outros. É isso que ele está falando aqui. Quem se intromete nos negócios dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, nome de Cristo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
O juízo de Deus sempre começa pelo seu povo. Sempre começa pelo seu povo. Se você pegar Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, é o juízo de Deus na igreja. Primeiro ele vai falar com a igreja, tratar a igreja. Capítulo 4 é o capítulo do trono de Deus. Capítulo 5 em diante é juízo contra o mundo, juízo contra o mundo, juízo contra o mundo. É trombeta, é selo, é taça, um monte de coisa. Mas aí já a ira de Deus não é contra a igreja, aí é contra o mundo. Mas Deus já tratou a igreja, então Deus começa tratando pela igreja. E Pedro está dizendo que sim, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. E essas tribulações, esses abalos, são ações de Deus, como juízo de Deus com a igreja, para que a igreja seja refinada e preparada para a sua vinda. E ele continua, olha, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então ele está dizendo assim, presta atenção. Se isso acontece conosco, imagina o que vai acontecer com os outros lá. E se é com dificuldade que o justo é salvo, teologia liberal não fala isso, acho que não lê essa passagem aqui não, viu, irmãos? Porque se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então Pedro está nos advertindo contra o pecado, para que não anule o nosso testemunho. Porque veja que ele fala assim, não sofra você porque você é um assassino, você é um mentiroso, você não sofra por conta do pecado. Veja que ele fala no capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, ou seja, que vantagem há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, por conta do pecado, o suportais com paciência. Se você passar por dificuldade, por tribulação, mesmo que você suporte esse momento de dificuldades, mas pela a razão dessas dificuldades, desses problemas, desses abalos, seja o pecado, que vantagem você tem disso? Nenhuma. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Veja, ele compara duas situações. Ele fala assim, igualmente, ou seja, afligido e suportando com paciência. Mesma situação, de uma e de outra situação. Só que uma é por conta do pecado que você praticou, e outra, não. É por causa do bem que você praticou. Então, se você sofrer, mesmo que sofra com paciência, se for o motivo dessa tribulação que você está passando, for o teu pecado, você não tem vantagem nenhuma. Você não vai ganhar nada com isso. Mas se for pelo bem, ou seja, pelo seu testemunho, pela sua vida, alinhada com a vida de Cristo, então isso é grato a Deus. Porque isso mostra Cristo em vós. Mostra que você está cumprindo aquilo que Deus quer em você, para você. Mateus 5, 11 e 12. Agora é Jesus falando. Bem-aventurado, isso aqui é o final das bem-aventuranças. Capítulo 5 é o primeiro capítulo do Sermão do Monte, né? Ele começa pelas bem-aventuranças. A última bem-aventurança é essa aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Injuriarem, meus irmãos, é a palavra bonitinha aqui para te xingar. É para xingar mesmo. Né? Mas veja que mentindo, fake news já existia há muito tempo, irmãos. Fake news não é coisa nova. E como essa ação é do diabo, e o diabo é pai da mentira, então vamos falar muita mentira acerca de você. Né? Aliás, a melhor maneira, né, é mentir, você que se vire para provar que você... Né? Mas ele continua, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão. Agora é sensacional, irmãos. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, você vai receber o mesmo galardão que os profetas do Antigo Testamento receberam.
Você vai ser tratado diante de Deus com o testemunho que os profetas deram. Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros. Natã, Gade, tantos outros. Alguns não têm livros na Bíblia, mas tantos profetas. Elias, Eliseu. Apesar que Elias está vivo, né? Foi arrebatado. Mas você vai receber, você vai ser tratado como profeta diante de Deus. Você vai receber o mesmo galardão. Mas veja só, bem-aventurado, feliz se você sofrer por mim e não pelo seu pecado. Porque pelo pecado vem o juízo de Deus contra. Mas se for por ele, vem a glória de Deus a teu favor. Então, cuidado, irmãos. Não brinque com o pecado. Trate com seriedade. Veja se o sofrimento que você está passando, as dificuldades que você está passando. Eu sei que nós não somos perfeitos, não é isso que a Bíblia diz. Ele fala aquele que é contumaz, aquele que tem um coração duro diante de Deus, que mesmo sendo advertido por Deus, continua fazendo. É como o faraó, né, que falava com ele voltava atrás, coração endurecido, até que chega uma hora que Deus fala assim, basta. Basta. Essa semana estou lendo o livro de Samuel. E quando Samuel era uma pessoa que orava muito por Saul, e Saul já tinha cometido seu pecado lá, Deus já tinha desistido de Saul e queria levantar um novo rei, que foi Davi. Acho impressionante a resposta de Deus para Samuel. Samuel orava sempre por Saul. Deus deu uma repreensão para Samuel. Falou, até quando você vai ficar orando para esse cara? Eu já o rejeitei. Ele não vai ser mais o meu rei. Eu já estou levantando um outro. Você vai lá na casa de Jessé, vai ungir esse rei. Porque esse, Saul, eu já rejeitei. Porque ele não me escuta. Porque ele não me obedece. Rejeitou. E ele sofreu, irmãos. Só que ele não sofreu por amor de Deus. Ele sofreu pelo seu próprio pecado. E morreu. Aí as controvérsias, mas para mim ele cometeu suicídio. Então não sofra por conta de pecado. Se tiver que sofrer, sofra por amor de Deus, pelo nome de Cristo. E quarta, última instrução de Pedro diante dos abalos, diante das circunstâncias que a igreja passa. 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Encomendem a sua alma. Encomendar significa entregar a alguém para guarda e proteção. Não é encomendar encomenda de compra, não é isso. Mas encomendar é você colocar alguma coisa na confiança de que alguém vai guardar aquilo para você. Ou seja, o que Pedro está nos dizendo assim, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Olha, segundo a vontade de Deus. Coloque a sua alma aos cuidados de Deus. E Deus vai cuidar de você. Veja que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus vai colocar um limite, se você estiver na mão de Deus, se você estiver na proteção de Deus. Deus vai colocar limite, vai até que vai, mas daqui para frente. Lembra de Jó? Quando Satanás falou de Jó para Deus, Jó falou, não, tudo bem, você pode, mas tem um ponto aqui, ó, daqui você não passa. Primeiramente, você não toca nele. Você pode tirar tudo que ele tem, mas você não toca nele. Tirou tudo. Jó continuou fiel. Aí depois Satanás voltou lá e falou, é porque está com a saúde, boa e tal. Falei, então, bom, você pode tocar na saúde dele, mas não o mate. Limites.
Deus estava protegendo Jó. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Livramento aqui não significa que ele vai tirar. Eu já falei sobre os amigos de Daniel. Ele não tirou os amigos de Daniel da fornalha, da churrasqueira. Mas eles passaram, mas o fogo não os atingiu. Eles não tinham nem cheiro, irmãos. A Bíblia diz que as cordas que os prendia queimou, mas a roupa, quem já fez churrasco sabe, né? Quando você termina, quem fica lá na churrasqueira, quando volta para casa para tomar um banho, a primeira coisa que você faz é colocar toda a roupa para lavar, porque o cheiro impregna que você não aguenta mais. Não é isso? Nem cheiro tinha. Eles continuaram lá o perfuminho deles. Não vou dizer o nome, a marca, para não fazer propaganda gratuita. Mas estava perfumado ainda. Mas Deus vai prover maneiras de você suportar aquilo que você está passando, porque Deus sabe o teu limite. Deus sabe o que você aguenta, o que você não aguenta, mas esteja com a tua alma segura na mão de Deus. Se você estiver sozinho, é outra história, muda de figura. Paulo diz assim uma frase, eu não me lembro exatamente qual é a passagem, mas ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas veja, começa, sujeitai-vos a Deus. Você não consegue resistir ao diabo se você não estiver sujeito a Deus. Porque o lobo tem medo é do cajado do pastor, e não do balido da ovelha. É do cajado. Porque o lobo sabe que aquele cajado pode acertá-lo. Mas se a ovelha ficar balindo, o lobo, como eu falei, está nem aí. Então esteja debaixo do cajado do Senhor. Para finalizar, a última recomendação, fechando essa recomendação, o último versículo do texto principal de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O 11 em diante é só despedidas e doxologia. Ele fecha o assunto, né, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas temos que estar debaixo da mão de Deus. Temos que estar encomendados a nossa alma ao nosso Criador, para que Ele possa nos conduzir e nos proteger nos momentos de dificuldade. Problemas vão passar, tribulações nós vamos passar, já está tudo avisado. Você não vai ser pego de sobreaviso. Espere, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Alegre-se quando acontecer, quando você sofrer por amor de Cristo. Deus vai estar junto com você. Deus vai te proteger. E Deus vai te conduzir nessa turbulência. E como Pedro mesmo disse lá no início da sua carta, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que está em jogo é a tua salvação. O que está em jogo não são coisas terrenas, temporárias. Por isso que Pedro fala por um breve tempo. Porque o que é eterno é o que vai permanecer. E é isso que vale. Então, se preparem para os sapatos. Eu não sei, a equipe de louvor, eu gostaria de... A música que nós cantamos, não seremos abalados. Mas veja, a música diz, confiando no Senhor, colocando a nossa vida em Deus. Confiar não é simplesmente acreditar que Ele existe ou não. Confiar é depositar a nossa confiança, a nossa vida. Confiar é colocar em Deus os nossos caminhos.
Confiar é saber que Deus é por nós. Confiar é saber que Deus tem o melhor para nós. Deus já está nos advertindo. Deus já está nos informando. Deus já está preparando a igreja. Os abalos vão vir. Nós lemos a abertura, foi a carta de Timóteo. Releia esse trecho, veja o que vai ser, como a igreja vai ser afetada. Pessoas vão entrar na igreja querendo dizimar a igreja. Isso já está acontecendo, irmãos. A mídia não coloca isso, o Jornal Nacional não vai colocar isso. Mas isso já está acontecendo. Então preparem-se para os abalos que vão por vir. Amém?